Olá, alunos! Vamos continuando com a nossa disciplina de pneumática. Nessa videoaula nós vamos ver o grupo de comando e controle, né? Que é aquele segundo grupo. Lembram? O primeiro grupo é o grupo de geração de energia pneumática, né? O segundo grupo é o grupo que a gente vai estudar hoje. E o terceiro grupo é o grupo de atuação, que a gente já viu nas aulas passadas, né? Então o que a gente vai ver na aula de hoje é o grupo de comando e controle, ou o grupo de distribuição de energia pneumática, tá? Vamos ver válvulas de retenção e sistema de nomeação e identificação de válvulas, que a gente usa para válvulas direcionais, tá? Então vamos continuando aqui. Bom, o grupo de comando e controle, né, que são as válvulas, isso é responsável por controlar a energia pneumática, né? E aí as válvulas, elas têm, no sistema pneumático, elas têm 4 funções básicas aí, principais, né? Primeiro, bloquear a passagem de fluido, tem válvulas específicas para isso. Válvulas que direcionam a passagem de fluxo do fluido, né? Fluxo de fluido, tá? Regular a pressão e regular a vazão, ok? Então a primeira é uma válvula de bloqueio, tá? É a válvula de retenção. Nota pela imagem, tá? Que na primeira imagem aí à esquerda, ó, ela, em um sentido, o fluido está entrando da esquerda para a direita. Então, nesse sentido, ela permite a passagem do fluido, tá? Já no sentido oposto, ó, da direita para a esquerda, o óleo, essas bolinhas que tem, na verdade é uma mola, né? Que a gente cortou a válvula, estamos vendo ela de lado. Então, essa mola, ela tende a sempre empurrar esse cone fechando a passagem, né? Esse cone pode ser uma esfera ou um disco mesmo fechando, tá? Ou um cone desse mesmo, tá? Então, em um sentido, o fluido empurra essa esfera, esse bloqueio, e abre a válvula, né? Esse cone aí, e abre essa válvula e passa. No outro, o fluido ajuda a mola a empurrar, né, o bloqueador ali, e aí ele fecha a válvula, então o óleo, né, o fluido não passa, ok? E aí do lado mais à direita nós vemos os símbolos da válvula de retenção, tá? Pode ser uma válvula sem mola, que está aí só a esferazinha, o assento, né? Então daqui para lá, da esquerda para a direita, o fluido vai empurrar a esfera, vai passar. Já da direita para a esquerda não. Então pode ser sem a mola e pode ser com a mola. Com a mola, dependendo da força da mola, eu só abro se eu atingir uma determinada pressão. Aí, por exemplo, tá aí essa mola, essa válvula, ela vai abrir quando eu tiver da esquerda para a direita, mas na linha eu tiver uma pressão de 3 bar. Aí eu consigo vencer a força da mola e abrir essa válvula, tá? Válvula de retenção que bloqueia o fluido, tá? Agora nós vamos ver as válvulas direcionais. Essas são um grupo aí, né, de válvulas aí, de repente um dos principais, que é essa válvula que faz o meu direcionamento de fluido para eu ter a resposta no meu circuito, né, pneumático, tá? Então, para entender como que a gente identifica essas válvulas e como que nomeia essas válvulas, a gente tem que saber o número de posições de uma válvula, o número de vias e o tipo de acionamento da válvula, né, e o retorno da válvula, tá? Então, válvulas direcionais direcionam o fluido, né? Então, como que a gente indica as posições de uma válvula? Num símbolo de válvula pneumática, como que a gente mostra as posições, né? Então, quando você olhar para um símbolo de uma válvula, cada quadradinho indica uma posição. Então tá aí, seria uma válvula de 2 posições, com 2 quadradinhos. Com 3 quadradinhos a gente teria uma válvula com 3 posições. O que seriam essas posições? Posição o que a válvula me permite em cada posição. Por exemplo, vamos pensar na torneira lá da nossa casa, lá, a torneira do tanque lá. Nessa torneira eu tenho 2 condições, não é? Ou ela está aberta ou ela está fechada. Então tem 2 posições. Em uma posição ela está aberta, em outra posição ela está fechada, tá? Então a posição é isso, como que a válvula me responde naquele momento, quando eu adoto aquela posição, tá bom? Então aqui na pneumática, né? Em uma posição, por exemplo, eu vou direcionar o fluido para um lado. Na outra posição, eu direciono o fluido para o outro lado, tá? Se eu direcionar o fluido para um lado, por exemplo, eu posso ter uma resposta no atuador de avanço. O atuador vai avançar. Se eu agora assumir a outra posição da válvula,
eu direciono o fluido para o outro lado e isso vai fazer o atuador retornar, tá bom? Então isso é a posição da válvula. Número de vias, né? Vias indicam a passagem de fluido. Então tá aí, uma setinha indica uma passagem e aí eu falo que eu tenho duas vias, a via de entrada e a via de saída. Esse Tzinho que tem embaixo aí seria um bloqueio, né? Então ali eu tenho uma via, mas o fluido não passa, ele está bloqueado ali naquela via, ele está bloqueado, tá? Então tá aí, eu tenho alguns exemplos, né, que seriam posições possíveis para as válvulas. Então uma posição de passagem, tá vendo? O fluido entra aqui de um lado e sai lá do outro. Então uma posição de bloqueio, ele nem entra aqui, nem entra por lá, está todo bloqueado, né? E tem posições que eu posso ter ambas, ó. De um lado está bloqueado, mas no outro sentido eu tenho uma passagem, né? Então essa posição, nessa posição eu teria três vias, né? Nos dois exemplos aí, ó, de passagem e de bloqueio, eu tenho duas vias, né? Como que eu determino isso? Eu pego uma posição da válvula, olho uma posição só e conto quantas vezes o símbolo que está ali dentro está encostando no quadradinho. Se você olhar a setinha, ela encosta em cima e embaixo, está encostando duas vezes, tem duas vias. Se você olhar agora a posição de bloqueio, está encostando em cima e embaixo também, então teria duas vias, tá? Já na terceira imagem, eu tenho no bloqueio encosta uma vez e a setinha encosta duas, então eu tenho três vias. E na última posição aí, ó, a gente teria duas vias opostas, né, de um lado para o outro, e aí cada setinha encosta duas vezes no quadradinho, então tem quatro vias, tá? Então continuando, né, agora vamos ver, a gente viu o que é posição, o que é a via de uma válvula, agora como que eu posso acionar essa válvula, tá? Lá na nossa torneira em casa eu tenho um acionador, o abridor ali, o manípulo da nossa válvula lá na nossa torneira, tá? É manual, né? Você vai lá com a mão e abre, né? E aqui na pneumática, como que a gente aciona as válvulas? Pode ser por força muscular, pode ser mecanicamente, pode ser eletricamente ou pode ser por piloto, tá? Então o que é por força muscular? É um botão que você vai lá, faz a força com a sua mão, né, seus músculos aí, e aperta um botão, tá? Pode ser por uma alavanca, você vai lá e movimenta uma alavanca, você vai acionar a válvula. Ou pode ser por um pedal, que você vai lá com o pé, né, e pisa nessa válvula. Esse símbolo geral ele é usado para representar os três. Por exemplo, você não definiu ainda, vai criar uma máquina, não definiu se vai ser pedal, se vai ser botão, se vai ser alavanca. Aí você desenha o símbolo do geral. Quando você definir, você vem e desenha outro símbolo, tá? Mecanicamente, pode ser por apalpador, tá? Por mola, por rolete ou por gatilho, né? Rolete escamoteável aí. Como assim mecanicamente? O próprio atuador, quando ele se movimenta, ele acaba encostando nesse dispositivo e acaba acionando a válvula, tá? Então ele pode encostar no apalpador, pode encostar no rolete e acionar a nossa válvula, ok? Bom, elétrico, eu tenho o solenoide, né? Bobina solenoide ou só solenoide. Então tá ali. Aí nota que eu tenho, tá desenhado uma posiçãozinha e o acionamento do lado, tá vendo? Quer dizer que vai acionar aquela válvula, né? Quando eu tenho esse quadradinho com um cortezinho no meio, é solenoide, tá bom? E piloto é uma linhazinha tracejada com um triângulozinho. Quando tá o triângulozinho pintadinho assim, de preto, significa um piloto hidráulico. Quando tá o triângulozinho vazado aí, o triângulo em branco, né, vazio, é pneumática, tá bom? Então, quer dizer, como que eu movimento a válvula? É através do próprio fluido de trabalho, né? Então eu jogo um sinal de ar aqui de um lado da válvula, essa válvula vai se movimentar para um lado ou para o outro, tá? Ou o óleo hidráulico, né? Eu jogo um sinal de óleo hidráulico aqui e eu empurro a válvula de um lado para o outro, tá? Bom, já entendemos que é a posição, que são vias e os tipos de acionamento das válvulas. Então agora está um símbolo completo e como que a gente nomeia essa válvula, olha só. Essa é uma válvula direcional, então o nome da válvula é válvula direcional. 3 vias, pega lá um quadradinho só. Lá dentro, ó, os símbolos encostam 3 vezes, tá vendo? A setinha 2 e o bloqueio 1.
Então 3 vias, 2 posições, que são 2 quadradinhos, então uma válvula de 2 posições, acionamento por botão, tá? Olha lá o botãozinho desenhado de um lado, e o retorno por mola, né? O retorno é mecânico através de mola, tá bom? Então o nome da válvula, válvula direcional, 3 vias e 2 posições, acionamento por botão, retorno por mola. Ou é muito comum também a gente não falar 3 vias e 2 posições, a gente fala 3, 2 vias. Então na área você vai ver o nome dessa válvula, né? O pessoal fala assim, válvula direcional, 3, 2 vias, acionamento por botão, retorno por mola, ok? Mais um exemplo, essa é uma válvula direcional, 4, 2 vias, acionamento por cama e retorno por mola. Então nota, 2 posições por quê? São 2 quadradinhos, 4 vias por quê? Em cada posição, ó, o símbolo encosta 4 vezes, né? O acionamento por câmbio, que eu tenho o câmbiozinho desenhado ali, o tipo de acionamento, e retorno por mola, tem a mola desenhada do outro lado. Outro exemplo, válvula direcional, 4, 3 vias, acionamento e retorno por alavanca não, tá errado aí, tá pessoal, desculpa aí. É solenoide, tá? Acionamento por solenoide e centralizada por mola, porque eu tenho mola dos dois lados, ela está sempre centralizada no meio ali, por causa das molas, tá? Se eu mandar um sinal elétrico para um solenoide de um lado, eu mudo a válvula, ela assume a outra posição. Se eu tirar o sinal, as molas jogam ela para o centro de novo, para a posição central. Se eu mandar o sinal elétrico para o outro lado, eu empurro a válvula para o outro lado e assume lá a terceira posição. Se eu tirar o sinal elétrico, a mola faz ela voltar para a posição central. Então, por isso centralizada por mola, tá? E a válvula de baixo é a válvula direcional, 3 vias, né? De acionamento e retorno por alavanca e centralizada por mola, né? 4 vias, 3 posições, que são 3 quadradinhos, e 4 vias, porque dentro de cada quadradinho, se você analisar cada posição, só uma posição, né? Tem 4 vias, não é isso? Os símbolos encostam 4 vezes. Tá? Bom, aí aqui eu tenho agora um exemplo de um circuitozinho pneumático simples aí com um atuador, né? Um atuador de duplação. E qual é o nome dessa válvula aí? Lá embaixo, ó, aquele círculo com um pontinho no meio indica ali o compressor, o reservatório, tá? O grupo de acionamento, tá? Tem o desenho do lubrefil, lembra? O filtro, o regulador de pressão e o lubrificador. Dali joga para a válvula e a válvula direciona o atuador. Então a válvula, qual é o nome dessa válvula? Válvula direcional, 5, 2 vias, né? Que são 2 posições e 5 vias, olha lá. Acionamento por solenoide e retorno por mola, ok? E aqui um exemplo, né, de um circuito pneumático com 2 atuadores de duplação, tá? Aí as válvulas, ó, nota que a válvula é a mesma, tá? Para os 2 atuadores, tá? Então a válvula direcional, 5, 2 vias, com acionamento e retorno por solenoide, tá bom? Bom, assim a gente termina mais uma videoaula, aí que dá início ao grupo de acionamento, tá? Na próxima videoaula a gente continua com esse grupo, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida, procurem lá no ambiente virtual, né? Envie essa dúvida para o tutor, ok? Um abraço e até a próxima videoaula.